Olá, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Estamos estudando o Apocalipse. Nós estamos no capítulo 6 de Apocalipse. E nós estamos falando dos 4 cavalos. Nós sabemos que o cavalo é uma besta. E uma besta é um poder. É um poder. Então, este homem, este poder, este cavalo, tem um homem montado nestes cavalos, nesses 4 cavalos. Só que é uma pessoa só montado. Simplesmente aqui, se vocês observarem, a pessoa que está no cavalo é a mesma pessoa. Simplesmente, somente a cor do cavalo é que muda. O Apocalipse é simbólico. Todo ele é simbólico. É uma simbologia. Então, vai mudando as cores. Primeiro existiu o espírito do anticristo. Era simplesmente um espírito. E o diabo, ele não pode te fazer nada se ele não conseguir usar uma pessoa. E este espírito, quando era um espírito, estava no cavalo branco. Depois foi-lhe dado uma coroa e andava com um arco na mão. E depois ele passa a ser um homem. Depois ele vai para o cavalo vermelho. Ele matou os 68 milhões de cristãos na arena. Muitos cristãos morreram. Depois foi para o cavalo preto. No cavalo preto ele mercadejou a salvação, vendendo salvação. E agora ele parte para o último cavalo, que é o que está acontecendo hoje. Ele monta no último cavalo, o 4º cavalo. Então ele tem 3 estágios. Anticristo é o que ele era lá atrás, na época de Paulo, ali não existia um homem que o representasse. Então era anticristo, é o primeiro estágio. O segundo estágio é o falso profeta, que está agora. E o terceiro estágio, ele se torna a besta. Para ele se tornar a besta é somente depois do arrebatamento. A noiva já não vai estar aqui mais. No momento agora ele é o falso profeta. Aí depois ele se torna a besta. Aqui em Apocalipse 6, no verso 7, e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia. Esse 4º animal aqui é a águia. A águia, ela tem autoridade para dizer quem é este homem. Então a águia, Jesus levanta um animal que combate. Um animal que combate esse cavalo amarelo. É a era da águia. Aí levanta o mensageiro para esta área, para esta era, para combater esse cavaleiro do cavalo amarelo. E este profeta, ele conta e fala quem é este homem do cavalo amarelo. No primeiro cavalo ele passou, o segundo ele passou, o terceiro ele passou e não lhe foi dado nome. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, com pestes, e com feras da terra. Cavalo amarelo. O amarelo é uma cor hipócrita. Vocês podem perguntar a um pintor, se vocês pegarem
a mistura vermelha, uma tinta vermelha, uma tinta branca e uma tinta preta e misturar em partes iguais, essa tinta vai se transformar no amarelo. Foi o que aconteceu com esse cavalo. Então, temos o cavalo branco. Vocês vão pegar a tinta branca do cavalo branco, vai pegar a tinta vermelha do cavalo vermelho e vai pegar a tinta preta do cavalo preto e vai misturar essas três cores e vai se transformar no amarelo, que é uma cor hipócrita. O que isso significa? Morte espiritual. O diabo, ele mudou a tática. Veja, ele vem no cavalo branco. Na primeira era, ele teve a tática, o anticristo. Depois ele veio com o cavalo vermelho, ele matou as pessoas nas arenas. Foram a espada que ele matou. E depois ele vem no cavalo preto. No cavalo preto, ele vendeu a salvação. E aí vocês misturam o vermelho com o branco e com o preto. Aí se transforma no amarelo, que é uma cor hipócrita. Mistura de anticristo, morte física e venda de salvação, etc. Transformando em um cavalo amarelo. E se tornando seu nome morte. Morte. Então, o diabo aqui, ele muda a tática. A tática do diabo agora não é matar as pessoas nas arenas com espada. Não, ele modernizou o seu estilo. O diabo não perde tempo, ele modernizou. Qual que é a forma mais fácil de matar as pessoas? É a forma espiritual. Você conta uma mentira religiosa, uma mentira religiosa para uma pessoa, aquela pessoa vai passar aquela mentira para mais quantas? Então, vai distribuir, vai matar muito mais. É uma morte espiritual. As pessoas não creem mais na Bíblia. Por quê? Morte. É o que está escrito aqui, ó. E o inferno seguia, seu nome era morte. O inferno seguia, foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Com espada, essa espada aqui é morte física, e com fome. O que é fome de quê? Fome de ouvir a palavra de Deus. E com peste. E com as feras da terra. Então é tudo misturado, morte física, morte espiritual, venda de salvação. As pessoas estão mortas, a quarta parte. Estão mortas com o falso evangelho, com as falsas doutrinas. O diabo só quer que você duvide de uma vírgula da Bíblia. Se você duvidar de uma vírgula da Bíblia, por quê? Porque o diabo era do céu. O diabo conhece muito bem a Deus. Ele sabe que jeito que Deus é. Então, se ele conseguir fazer você crer em Deus de uma maneira errada, ele pode levar a sua alma para o inferno. Então ele quer isso. E através do ensino errado da doutrina, você vai passar a doutrina errada para frente. Então vai matar muito mais gente de uma maneira espantosa e muito mais feroz. Veja, quando ele estava no cavalo vermelho, ele matou 68 milhões de cristãos. 68 milhões de cristãos, que é a terceira parte da nação brasileira. Agora imagine agora, ele já matou a quarta parte das pessoas do mundo com falso evangelho, com falsa doutrina, fazendo as pessoas acreditar em 3 deuses, faz as pessoas acreditar em coisa que não está na Bíblia, e as pessoas passam a crer naquilo que ouve. E depois a pessoa está morta, não consegue crer na Bíblia mais. A pessoa está anêmica. A pessoa comeu
fruto errado, comeu alimentação errada e não consegue mais sair daquilo. É uma gaiola prendendo a alma das pessoas. As pessoas estão presas com o evangelho errado e não conseguem sair mais. Por quê? Porque teve suas mentes cauterizadas. Então o diabo mudou e a tática do diabo agora é espiritual. Ele mata muito mais. Ele mata muito mais. O que o diabo quer empurrar nas pessoas? Religião. O diabo sabia que as pessoas iriam procurar alimentação para suas almas, para preencher o vazio que está por dentro. E o diabo veio na frente. Ele veio na frente com a sua doutrina errada. Porque as pessoas vão procurar Deus. Então o que o diabo faz? Ele vem na frente. Ele vem na frente com as falsas doutrinas. E uma mentira falada várias vezes, ela se torna verdade. Então, ele fez exatamente a mesma coisa que o seu tipo fez, o qual foi Judas, 2000 anos atrás. O que ele fez? Judas entrou como um crente, sendo um diabo desde o princípio. Ele nasceu filho da perdição. Ele não enganou a Jesus, porque ele conhecia desde o princípio. Amém, pois ele era a palavra, correto? E recordem, Judas tomou o lugar como tesoureiro e caiu pelo dinheiro. Do mesmo modo faz hoje as falsas igrejas, como observamos ontem à noite, cobrando por novenas, cobrando por orações, cobrando por tudo. É quase a mesma coisa e cai no mesmo jeito nas filhas. As filhas são as igrejas que vêm da mãe. A coisa toda está envolvida com dinheiro. Foi ali onde Judas caiu, e aqui está onde ele caiu, e ali está onde os protestantes caem. Observe, cavalgando um cavalo amarelo, enquanto ele aparece na cavaldura nesta última cavalgada. Ele está na sua última agora, por isso não é no nosso dia. Isso será mais adiante. É o selo predito, porque veja, a igreja tem subido. Quando isso acontece, quando Cristo aparecer aqui na terra, assim, esse sujeito aparece e se torna completamente o diabo, de anticristo, por todo o percurso, até falso profeta. Então, em besta, o diabo mesmo. Ele está cavalgando em um cavalo amarelo, colorido com várias cores misturadas, para torná-lo pálido e mortal. Mas quando o Senhor aparecer aqui na terra, ele estará cavalgando um cavalo branco como a neve. E ele será completamente, totalmente Emanuel. Veja, Jesus só anda num cavalo branco, que branco é justiça. Observe, o anticristo está em um cavalo amarelo, cores misturadas. Um cavalo é uma besta que representa poder. Seu poder está todo misturado. Por quê? É a política, são os poderes nacionais, são os poderes religiosos, são os poderes do demônio. O diabo é religioso, ele anda com a Bíblia na mão. São todos os tipos de poderes misturados, uma mistura para confundir as pessoas. Esta mistura de cores, de vermelho, branco e preto, 3 cores em uma representam uma. E 3 poderes representados em um: cavalo branco, cavalo negro, cavalo vermelho. E 3 coroas em uma só. O profeta fala, veio. E mesmo vi a coroa, fiquei desta maneira e olhei para ela. O profeta esteve lá e viu a coroa dele guardada. Estava escrito, Vigários Vis Filidei. Eles não me deixaram chegar mais perto por causa do vidro. Então ali estava ela, uma grande fechadura ali, numa caixa, coroa tríplice. Então eu sei que é verdade,